Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre adivinhar o futuro. Se você acha que o tarô é apenas um jogo de superstição, este vídeo vai mudar a sua perspectiva. Porque estas cartas, elas não funcionam simplesmente como uma bola de cristal, mas como um GPS em sua mente. Eu sou a taróloga Karina Mello e hoje vou te mostrar como o tarô pode te ajudar a destravar processos internos que você nem sabia que existiam, mas que interferem diretamente nos acontecimentos da tua vida presente, no teu agora. Vem comigo para essa jornada que é de puro autoconhecimento. Seja muito bem-vindo ao Holístico Tarô. Mas afinal, como este baralho pode funcionar feito um GPS em sua mente? Pensa comigo, quando você busca um endereço em seu celular, o GPS, ele não constrói um caminho do nada. O que é que ele faz? Ele mapeia uma rua que já existe e traça a melhor rota de onde você está até onde você quer chegar. E é assim que o tarô faz em sua vida interior. Porque essas 78 cartas, elas são arquétipos. O que isso significa? As imagens, elas ativam o seu inconsciente, pois representam um mapa das experiências humanas, mapeando assim desde as suas emoções mais profundas, como as suas alegrias, as suas grandes conquistas, até as suas dores e os medos que estão escondidos na parte mais íntima do seu ser. Então não é adivinhação. Veja, quando você tira uma imagem, o seu cérebro, que é uma máquina de buscar padrões, faz imediatamente uma conexão com este arquétipo, trazendo à tona aquilo que já existe, que está ali, e que você muitas vezes pode não enxergar devido aos ruídos externos do dia a dia, como escutar a opinião dos outros, uma ansiedade ou até mesmo um cansaço. Então você não para olhar para dentro e o tarô te ajuda nisso. Ele traz à tona, através desta imagem que a carta representa, essa emoção. E faz com que você possa tirar o véu e enxergar melhor a situação. E agora eu vou te ensinar como você pode utilizar esta ferramenta para te ajudar de maneira terapêutica, para se autoconhecer. E para começar, você que está aqui já possui um deck de tarô? Ótimo! Vai poder fazer essa prática assim que terminar este vídeo. E se você não possui um deck de tarô no momento, não tem problema. Você pode adquirir um, vou deixar até aqui uma sugestão. Esse aqui é um tarô egípcio. As gravuras são um pouco assim, confusas para que você possa fazer a prática. Mas você pode assim, se não tem essa vivência, se está começando, adquirir um deck de tarô mais tradicional. Eu sugiro o que contém as 78 cartas, o tarô que a gente chama o de Rider-Waite. Eu tenho até aqui um aqui comigo e vou deixar essa sugestão aqui na descrição, tá? Para você. Eu acho que ficar utilizando ele, que eu acho que as gravuras são melhores para mostrar essa prática agora que eu vou trabalhar com você. Mas, voltando ao tema, se você não possui um deck de tarô, você pode adquirir um, né, que seja o tarô tradicional. Ou, se você não disponibiliza, assim, de recursos financeiros no momento, há também vários sites e aplicativos de tarô online que você pode fazer esta prática. Então, não tem, desculpa, tá? Vamos aprender a utilizar esta ferramenta maravilhosa. E qual é a prática? Inicialmente,
eu sugiro que você tire o tarô como um conselheiro diário, para dar um direcionamento, uma rota para a tua vida. E como é que você vai fazer isso? Você, ao despertar pela manhã, você vai sacar uma carta e vai perguntar qual a energia do dia, o que é que esta imagem pode representar para a minha vida hoje, o que é que eu devo prestar atenção, qual o desafio. E aqui eu estou com a torre. Então vamos analisar esta carta. Receber o arcano da torre como a energia do dia pode assim, a princípio parecer algo assustador. Por quê? Porque quando você olha para esta imagem, ela representa o caos, a destruição. Você vê aqui que foi lançado um raio sobre essa torre, ela foi atingida e está assim em chamas. As pessoas com medo de serem carbonizadas estão pulando de qualquer jeito, né? Uma loucura e o caos instalado. E aí você deve até pensar, meu Deus, o que é que vai acontecer hoje na minha vida? Que tragédia virá? Será que eu vou sofrer algum tipo de acidente? É isso que passa logo na sua mente. Mas, de forma terapêutica, o que este arquétipo representa para você é mudança, é ruptura. O que é que ele está dizendo, tentando te transmitir? Que algo aí, uma estrutura, deverá ser rompida. E que essa mudança ela é necessária. E você não deve reagir de maneira negativa, mas aceitar e transformar essa situação ao seu favor. Então, nesse dia, como energia, poderá acontecer, veja bem, isso é uma previsão, não é uma adivinhação. Poderá acontecer algo que vá mudar o curso das coisas, da sua vida, das situações até então. Pode ser desde um imprevisto pequeno como algo maior. Exemplificando, você pode ser chamado, digamos, no seu trabalho, na sala do seu chefe para mudar de setor, ou até para ser demitido, ou o seu relacionamento pode terminar nesse dia, alguma situação, você pode receber o comunicado de um problema de saúde, algo simples ou algo mais sério, e como você vai lidar com isso, né? Você deve ser o quê? Flexível, não ser rígido, não tentar segurar essa mudança. Ela vai acontecer independente da sua vontade. Porque o raio, quando ele bate na torre, e a torre aqui está em chamas, não pode se fazer mais nada, ela vai ser destruída, ela vai ruir. E se ela está desmoronando, é porque provavelmente essa fundação foi construída sobre algo que já era frágil. E o que é que você vai fazer? O que é que o universo está convidando você nesse dia por meio dessa energia, desse processo? A deixar ir e depois, limpar esse terreno. Porque depois que tudo ruir, que a poeira baixar, você poderá construir, né, fazer essa reconstrução sobre uma fundação mais sólida e mais firme. Porque tudo vai passar. O horizonte vai voltar a ficar limpo depois que essa poeira passar. E você vai poder olhar para as coisas assim com mais clareza, sabendo que esse processo, essa situação precisava acontecer. Se o caos vai se instalar nesse dia, receba e ressignifique. É esta a mensagem, esta a leitura que o tarô traz para a tua vida como uma terapia. Ele faz você olhar para dentro, você analisar o processo e você buscar a partir dessa situação, né, se autoconhecer, se trabalhar e entender o para quê e não o porquê. Entende?
como você pode usar essa prática e como ela pode te ajudar. Eu, por exemplo, essa semana tirei um arcano, utilizando como conselheiro para o meu dia, e me saiu a temperança, que é pedindo o quê? Equilíbrio, harmonia, paciência, e veio acompanhado também, que eu saquei um arcano menor, veio acompanhado do 4 de espadas, que quer dizer o quê? Pausa, interrupção, calma, né? E aí eu disse, hoje eu amanheci tão bem, é tudo tranquilo, o que é que vai acontecer que vai exigir de mim paciência? Passou. Durante o dia, ao longo do dia, ocorreu uma pequena situação que realmente exigiu de mim essa paciência, essa calma, essa busca de equilibrar as coisas. E aí o que foi que eu fiz logo? Associei, fiz essa conexão, lembrei do arcano que eu havia tirado pela manhã e já reagi à situação de uma forma diferente, com mais clareza, né? Não de maneira explosiva, mas de maneira equilibrada, porque o arcano já trouxe a previsão e automaticamente conscientemente, digamos assim, eu já soube reagir à situação de uma forma mais adequada, de uma melhor forma, por conta dessa prática, dessa leitura que eu fiz quando o dia começou. E é assim que você vai se autoconhecendo e utilizando esta ferramenta maravilhosa. E agora vamos aqui aprender outra prática que eu trouxe para vocês. Porque se você faz assim uma pergunta certa, o tarô ele vai trazer para a tua vida a melhor resposta. Acredite. É se autoconhecendo, se descobrindo, por meio dessa ferramenta que as coisas vão se transformando na sua vida. Acredite nisso. Vamos lá para a próxima prática. Deixa eu tirar aqui essa carta, né? Que não vamos fazer a prática mais com a torre. E vou aproveitar e vou tomar um pouquinho de água. E deixa eu aproveitar, já que fiz essa pausa para tomar esse copo d'água, para pedir a você, fazer na verdade um convite a você que chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, porque esse espaço ele é voltado para você que busca o autoconhecimento, que busca evoluir e crescer. E você que já está inscrito também, não esquece de deixar o teu like. Vamos compartilhar este conhecimento, vamos fazer com que esse canal cresça, outras pessoas cheguem e recebam esse conteúdo maravilhoso e possam entender, aprender, evoluir, estudando e consultando o tarô como esta ferramenta de autoconhecimento. E agora vamos continuar nossas práticas. Veja, a primeira prática foi o quê? Foi você sacar uma carta de tarô todo dia, como utilizar o tarô como um conselheiro do seu dia, vendo a energia para aquele dia. E a outra prática que eu digo a você, que eu passo para você você tem que buscar utilizar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, fazendo a pergunta correta para obter a melhor resposta. Então, como é que você vai fazer isso? Digamos, nas consultas, ao invés de você perguntar ao tarô de maneira adivinhatória, você deve perguntar ao tarô de uma forma terapêutica, como se ele fosse o seu terapeuta e você estivesse ali no seu divã pessoal. E como você vai fazer isso? Deixa eu te orientar. Aqui eu vou deixar na descrição algumas perguntas que você pode, assim, utilizar no momento do seu dia, da sua vida que você necessite, né? Receber essa resposta. Então vai estar aqui na descrição. E para exemplificar, eu vou trazer uma dessas perguntas. Por exemplo, muita gente na consulta, quando vai para uma leitura de tarô comigo,
isso já se passou várias vezes e até eu mesma já fiz isso, buscando o tarô de maneira adivinhatória, perguntar a ele se, digo, você está solteiro. Você vai perguntar, você sempre na leitura pergunta assim, ai, olha aí, se vai surgir alguém, se isso já aconteceu com você, se já aconteceu, me diz aqui nos comentários. Dá uma olhadinha aí, se vai surgir alguém no meu caminho, se vai surgir alguém legal, porque eu já tô cansado, só aparece, tragédia na minha vida, cada figura que nem vou contar. Aí você, por acaso, assim, porventura já fez essa pergunta de maneira adivinhatória ao tarô, numa próxima, você já vai usar essa prática aqui. Usa como terapia. Ao invés de fazer essa pergunta, assim, tentando adivinhar, pergunta: o que é que eu posso fazer para atrair uma pessoa com as qualidades que eu busco, com as características que eu busco, uma pessoa de alto valor, esse parceiro, essa parceira para minha vida, porque ultimamente só tem aparecido Então, o que é que está bloqueando essa energia também? Pode ser uma pergunta, mas aí você direcionando o tarô para te dar essa resposta, porque ele não vai olhar fora, mas você vai passar a olhar para dentro de você e tentar compreender o porquê você não está atraindo essa pessoa no momento. Porque você só está atraindo, digamos, ao invés do príncipe ou da princesa, os sapos. Pobrezinho dos sapos. O que é que você vai fazer, né? Então, nessa prática, você perguntando dessa maneira, o tarô vai te trazer uma resposta mais adequada. Porque você está se autoconhecendo. Você está buscando entender o que está acontecendo com você para você atrair um tipo de energia que você não gostaria. E o que é que você pode fazer para atrair uma energia mais correta, que combine mais com você, com a sua essência. E aí, digamos que saia este arcano. Olha que coisa linda. O Sol. Venha representando aí essa energia de atração, né? O que é que você olha quando você se vê esse arcano? Você enxerga nele vida, luz, clareza, porque o Sol ele representa isso, ele representa a fonte da vida. Ele não atrai pelas sombras, ele não atrai pelo mistério, mas ele atrai pela clareza e pela energia positiva que ele emana. Então, perguntando dessa forma, o tarô está dizendo a você, né? Está trazendo à tona do seu inconsciente para o seu consciente que você deve abandonar os jogos, que você deve agir com mais clareza, com mais transparência, se deseja buscar uma pessoa que esteja mais alinhada com as características ou com as qualidades, digamos, que você busca. Então, abandone os jogos. Não tente parecer difícil, fazer-se de misterioso ou de misteriosa demais, mas seja a sua versão, seja uma pessoa mais autêntica, seja uma pessoa mais transparente, emane luz e não sombra. E foque assim com entusiasmo, mostre paixão pela vida, mostre paixão pelo seu trabalho, pelos seus hobbies. Tenha mais positividade, vibre nessa positividade. Porque o que é que acontece? Às vezes você está buscando alguém, mas você mesmo já está ali se auto-sabotando. O que é que você diz? Ai, meu Deus, eu não tenho sorte. Só me aparecem esses sapos aí, não sei o que é que está acontecendo comigo, você já fica se lamentando, já fica traindo para a sua vida uma energia negativa. Não, só, eu sou assim mesmo, eu não, acho que
tem ninguém para mim não nessa vida, já fica se desvalorizando. Então, vibre na positividade, seja mais otimista, que com certeza você vai atrair uma pessoa de alto valor, né? Melhore essa sua autoestima, sinta-se bem na sua própria pele, porque quando você está iluminado, todo mundo, tudo ao seu redor se ilumina, você é visto. Quando a gente está assim num dia ensolarado, um dia lindo, maravilhoso, que você vive assim perto de uma praia, você já quer ir para a praia. Então o que é que o sol faz? Atrai você para aquela energia positiva. Então você agindo dessa forma, você vai atrair pessoas positivas para a sua vida e vai atrair certamente a energia da pessoa adequada àquilo que você busca, porque é você quem tem que construir isso. Você que tem que buscar isso, porque você não deve caçar nas sombras. Você deve ir em busca da luz. E para você buscar uma pessoa de alto valor, você tem que ser, que se você quer, porque todo mundo quer ser atraído por algo bom, né? Então, seja também esse ser que ilumina, que irradia luz. Seja essa energia positiva, porque certamente tudo aquilo que você deseja, não só um relacionamento, mas um trabalho, seja lá o que for, você vai conseguir baseado nisso, baseado em emanar essa energia positiva e fazer com que o universo trabalhe ao seu favor e não contra você, entendeu? Como é praticar o tarô de maneira terapêutica, para se autoconhecer, para se autoentender, porque tudo já está aqui, né? O que esta carta faz é apenas trazer à tona, projetar aquilo que já existe no seu inconsciente e traz essa energia para que você possa trabalhá-la, entender-se melhor, se compreender e ver que o processo não está no outro, não está lá fora, mas está dentro de você mesmo. E é assim que você vai se compreendendo e modificando tudo que está à sua volta e atraindo as melhores coisas para a sua vida. E agora que você já entendeu como o tarô funciona, então põe em prática. Não deixa se guiar pelo teu inconsciente, mas de maneira consciente construa o destino que você deseja. Trace a rota daquilo que você busca, seja o seu GPS interno, que traça sempre o melhor caminho, a partir daquilo que ele não está ali adivinhando, mas ele já sabe que existe, só está indo ali buscar a informação. Se autoconheça, porque é algo primordial nos dias atuais. A gente muitas vezes se concentra nos ruídos externos, no que está fora, e se esquece do que está dentro e de quem é você, de se buscar, de se autoconhecer. Então, busque ser a sua melhor versão. Busque vibrar numa energia melhor. E para que isso possa acontecer, é necessário estar em conexão consigo mesmo, utilizando a ferramenta do tarô como este conselheiro para que ele possa te ajudar a destravar esses processos internos, porque ele funciona como o mapa.
Mas quem traça a rota é você. Não esquece disso. Você tem o seu livre-arbítrio. Saiba utilizar a seu favor e não contra você. E é isso. Então, se ressoa com você tudo isso que eu falei, põe em prática. E desde já quero agradecer a você que chegou até aqui e quero saber de você nos comentários, por favor, deixa teu comentário, né? Me diz, eu terei um prazer enorme em saber o que você achou deste conteúdo, se você gostou, se você já se deparou com uma leitura de tarô de forma terapêutica, quase não saía, de forma terapêutica, se você já fez essa prática, ou se você olhava e enxergava o tarô apenas como uma ferramenta adivinhatória. Deixa aqui nos comentários, terei prazer em ler. E não esquece, você já sabe, de deixar o seu like, e se não está inscrito no canal, mais uma vez eu peço, se inscreva, que esse canal é feito para você, centelha divina, maravilhosa. Um beijo grande e espero aqui, tá? No próximo vídeo, porque tem mais conteúdos assim de qualidade para você, que você vai encontrar só aqui no Holístico Tarô. Um beijo e até a próxima!